Salve, galera! Bom, vou para mais uma aula, né? E essa aula que tem a ver com organização ainda é um tema, entre aspas, secundário, né, na nossa organização e que tem a ver com coisas relacionadas do meu hábito, né? Em primeiro lugar, já queria deixar claro aqui que eu só quero que você reflita sobre o assunto, né? Às vezes parece que eu tô querendo dizer que o que eu faço é o mais certo. E em partes é isso, né? Porque se eu não acreditasse que fosse o mais certo, eu não faria, eu procuraria fazer algo que é mais certo, não faz sentido? Mas ainda assim, por mais que considere ser o mais certo, pode ser que não seja. E aí é necessário que você tome suas próprias decisões, né? Isso aqui tem a ver com uma parada que gera muita polêmica, né? Mas eu continuo fazendo porque eu sei dos benefícios que isso me gera, né? Então, muitas pessoas vêm me perguntar por que usa as mesmas roupas, né? Não é a mesma roupa, né? Mas as mesmas peças de roupa. Eu tenho 7 pares de roupa iguais, né? Então eu uso segunda a sexta-feira da mesma forma. Então meu dia inteiro é como se eu tivesse uniformizado. Camisa preta, bermuda preta, meia preta, cueca preta, é tudo preto. Aí você me pergunta, por que isso? Eu vou te dar aqui os motivos por que isso. Primeiro eu quero começar com os motivos científicos para isso. Depois em outros motivos que eu chamo de ganhos secundários, beleza? Em primeiro lugar, antes de mais nada, eu quero explicar que existem algumas coisas que até podem ter me influenciado, né? Em primeiro lugar, é que coisas subjetivas, né? Na verdade, vamos começar como científico, depois eu entro em caráter subjetivos e por fim eu vou tratar dos ganhos secundários, beleza? Então vamos lá. O conhecimento científico por trás de usar as mesmas roupas tem a ver com esses dois livros aqui. Poder do Hábito e Hábitos Atômicos. Se você quer entender mais sobre seus hábitos, você tem muita dificuldade em formar bons hábitos, eu recomendaria muito que você comprasse e lesse o livro Hábitos Atômicos. Por que não o Poder do Hábito? Porque, primeiro, o livro Poder do Hábito ele é um livro mais chato, um livro mais denso, né? Mais grosso, como você pode ver. Muito mais páginas, ele se assemelha muito a um estudo acadêmico. Então, ele vai tratar dos estudos científicos por detrás do hábito. Já o livro Hábitos Atômicos, ele foca muito mais na prática, né? Então, ele parte da premissa de que você conhece. Obviamente, ele explica aqui algumas coisas, né? Mas o ponto central dele é tornar prático. Então, ele vai construindo, né? E aí, o que esses dois livros trabalham? E eu vou explicar um pouco dos dois, né? O livro O Poder do Hábito, para quem já leu, eles explicam, né, que os hábitos eles são formados com base em um ciclo, né? Um ciclo. Existe, você primeiro nunca fez aquela ação, você então executa aquela ação pela primeira vez, por N fatores, né? Depois que você executa essa ação pela primeira vez, e aquela ação ela gera algum tipo de satisfação, né, alguma recompensa para você, estabelece ali um fluxo. E é muito fácil a gente perceber esse fluxo quando a gente pensa nos nossos hábitos. Por exemplo, o simples hábito de jogar jogo online, o hábito de mexer no celular. Então, a formação de um hábito, ela é isso. Você vai lá, nunca jogou aquele jogo a primeira vez, você joga. Daí, tudo vira um ciclo infinito, que em algum momento você tem um desejo de jogar aquele jogo, né? Aí você vai lá, joga, executa uma ação, o seu sistema, né, biológico, ele recebe recompensas com a dopamina e depois automaticamente você é exposto, né, a novos hábitos, novas coisas que te levam a desejar. Então, por exemplo, o simples fato de ter uma notificação no seu celular pode ser o que a gente chama de gatilho. Então vira um gatilho, aquilo te desperta a vontade de jogar. Então, se eu botar o som aqui da Netflix, né, tum-dum, né, talvez vai te influenciar aí a querer assistir Netflix. Por quê? Aquele gatilho é uma ação ou comportamento ou qualquer coisa que seja visual, né, qualquer coisa que possa instigar em você o desejo para. Quem tem muito problema com masturbação e pornografia tem vários gatilhos, né? Então você vai perceber que às vezes é uma foto, às vezes é um vídeo, às vezes é uma música, às vezes é uma mulher que passou. Então, existem vários gatilhos ali que abrem portas para o desejo. Então, aquele gatilho, pá, dá um clique, te gera o desejo. E aí, o que o nosso cérebro faz, né? Quanto mais você consome, quanto mais você satisfaz esse ciclo, né? Mais o pico de dopamina, digamos assim, ele é antecipado.
Então, por exemplo, a satisfação, às vezes, eles fazem estudo com ratos, gente, muito interessante, e quem explica isso é o poder do hábito. Lá eles explicam como que em macacos e em ratos, né, e isso acontece com o ser humano também, foi como eles descobriram, né, que isso também acontecia com seres humanos, eles tinham um macaco, né, ele era exposto a fazer um tipo de jogo de memória, como se fosse, e ao final daquele jogo ele recebia uma bebida, como se fosse uma groselha, uma parada assim, bem doce, né, que ele gostava. E eles iam percebendo, né, as atividades cerebrais dele, que o macaco ele começava a sentir os efeitos de recompensa antes mesmo de beber o suco. Então, o pico de dopamina ele ia se antecipando todas as vezes que aquele hábito ele era formado, né? E aí aquilo fortalecia cada vez mais. Então, o gatilho dele de ver o jogo, ele já tinha aquela ânsia, sabe? Aquela vontade de... Putz, ele estava tão ansioso para lidar com aquele processo que a recompensa ela começava a vir antes. E aí descobriu-se que na formação de um hábito, a tendência é que cada vez mais, quanto mais você repete, quanto mais você ativa o seu sistema dopaminérgico, mais esse pico dopaminérgico ele vai se antecipando, né? E aí a gente tem gatilhos cada vez mais fortes, né? Então é semelhante aos gatilhos de droga. Então várias coisas nesse sentido assim tendem, né, a ter esse padrão de comportamento. Beleza, então todos os nossos hábitos que a gente cultiva, eles têm gatilhos, né? Então, e o que esses livros, ambos, eles falam? Que a gente não consegue desfazer um hábito. O que a gente consegue fazer é substituir gatilhos, né? Então, por exemplo, lá, você tem o desejo, o exemplo lá da pornografia e da masturbação. Você é exposto a um conteúdo específico, você que quer parar de consumir, né, pela sua fé, existe possibilidade de, tá, em primeiro lugar, por perspectivas espirituais e por perspectivas científicas, e pelo visto, né, você pode saber que eu falo com propriedade. Então, você é exposto àquilo e você simplesmente se expõe a gatilhos, você é exposto aos mesmos gatilhos, mas você muda os hábitos subsequentes. Então, você viu uma mulher, você viu uma foto, qualquer coisa nesse sentido, que te desperta um desejo de, você automaticamente substitui o que vem em seguida, né? Que são as suas ações. E aí você simplesmente vai lá e substitui. Você pode fazer, sei lá, vou fazer aqui 10 flexões ou 20 flexões até meus braços começarem a tremer, vou fazer o máximo de flexão que eu aguentar. Então você vai lá, para e faz a substituição daquilo. E depois disso eu vou orar agradecendo a Deus por isso e tal. Então isso vai virando mecanismos de escape. Com o tempo, esse fluxo, o hábito, ele vai sendo substituído, né? Então é assim que as coisas elas acontecem no mundo do hábito, né? E aí vem o porquê de usar as mesmas roupas. Por quê? Eu resolvi criar intencionalmente o gatilho de... Eu criei um protocolo específico. Então não importa onde eu esteja, eu sempre consigo reproduzir esse padrão. Então eu vou na casa da minha sogra, eu vou na casa da minha mãe. Se eu sei que existe a possibilidade de eu dormir, de eu ficar por lá, eu já levo minha roupa, meu computador e meu café. É simples, né? Tá lá, então eu já vou reproduzir aquele padrão de comportamento. Isso eu consigo controlar. Então eu não consigo mudar meu ambiente, mas o que eu consigo manter padronizado? O meu cérebro, entende? Então, se tá dentro da minha rotina, eu tô programado para poder estudar de sábado de manhã, eu vou dormir fora de casa, então eu já sei, eu vou levar meu kit protocolo. Então eu automaticamente, eu padronizo, eu criei um gatilho muito forte em relação a estudar. Então, eu posso ter, sei lá, ir dormir super tarde, eu fugir super da rotina, mas sempre que eu vou lá, eu tomo meu banho, visto minha roupa, faço meu café, depois eu vou sentar e vou estudar. Então eu já me sinto pronto nessa rotina, nesse fluxo, nesse protocolo. Então depois que eu entendi os hábitos, eu passei a cada vez mais utilizar essas técnicas, né? E aí o livro Hábitos Atômicos, ele trata, né, de como você cria novos hábitos. Existem 4 passos para isso, né? Que o primeiro deles é você tornar esse hábito claro, por exemplo, que é o que eu falei. Eu já tenho um checklist, um protocolo do que fazer. Depois é tornar ele atraente. Depois você torna ele fácil, depois você torna ele satisfatório. Então, esses são os 4 passos. É a mesma coisa para você querer desconstruir ou substituir um novo hábito. Então, você vai deixar esse hábito invisível, você vai deixar ele desinteressante, deixar ele difícil e insatisfatório. É assim que você desconstrói. Então, as roupas estando ali, eu já deixo ajustado no dia anterior.
já tá fácil, já tá tudo planejado, já tá tudo organizado. Então é atraente, porque quando eu posto uma foto ali, ou que eu sei da minha consistência, que, poxa, eu sei que todos os dias eu visto a mesma roupa, a sensação que eu tenho de disciplina e de controle, ela não é só perceptível, né? Ela é também real. Só que a percepção que eu tenho disso me afeta positivamente. Então a minha recompensa, só de ajustar a minha roupa, eu já me sinto mais disciplinado. Então, no dia, na hora que eu acordar, toda vez que eu acordo, né, eu simplesmente quero executar, porque eu naturalmente eu quero manter essa imagem de alguém que é disciplinado. E de fato é isso, porque se todo dia eu levanto e faço as mesmas coisas, eu posso me chamar de disciplinado, concorda? Então eu vou lá e vou executar aquela parada. É simples, eu não tenho que pensar. E aí agora eu já expliquei as bases científicas por detrás disso, e essa é uma aula mais completa que você vai me ver falando. Eu não vou falar desse nível em outros lugares, né? Essa eu guardei aqui especialmente para vocês. Então eu resolvi padronizar a minha roupa. E em relação a isso, para facilitar esses gatilhos e essas associações com o estudo. Eu vou recomendar que você leia esse livro, né? Não posso deixar de recomendar esse Hábitos Atômicos. Eles vão te dar a base para você ajustar e fazer a mesma coisa em outras áreas da sua vida. Também esse livro ele ensina uma coisa chamada ancoragem de hábito, né? Que é quando você pega uma coisa que está obrigatoriamente na sua rotina, por exemplo, o fato de acordar, o fato de você chegar em casa, o fato de você sair de casa, coisas que acontecem certeiro. Então você vai almoçar, independente do horário, você almoça, né? Então ele te ensina a ancorar hábitos. Então você ancora hábitos com base em coisas certeiras, né? Então, por exemplo, sempre que eu acordar, eu vou tomar banho, fazer meu café e vou sentar para estudar. Então você naturalmente cria esse hábito com o tempo, porque você já ancorou, você não tem que pensar o que eu vou fazer, em que horário do dia eu vou estudar, porque você perde o padrão. Então o ideal seria que você mantivesse a consistência nos seus hábitos de estudo por causa dessa ancoragem. E você nem atrelasse a horário especificamente, né? Mas a esses pontos macros de repetição, né? De coisas certas que acontecem. Então você vai acordar assim como você vai dormir. Então, antes de dormir, eu vou ler 20 minutos. Então, depois que eu acordar, eu vou tomar banho. Depois de tomar banho, eu vou tomar café. Então você consegue ir estendendo cada vez mais adiante eventos certeiros. Então você consegue produzir bons hábitos com muito mais consistência. Isso a gente, dentro da estatística, a gente costuma chamar de isolar variáveis. Então quando eu isolo cada variável, eu consigo tratar tudo independentemente. Então, se eu já sei que todos os dias eu acordo, tomo banho, faço meu café e sento para estudar, eu já consigo fazer do meu estudo uma atividade certeira. Então, depois que eu estudar aqui 4 horas, eu vou trabalhar por 2 horas. Entendeu? Então eu vou ancorando esse tipo de situação. E aí você percebe que o hábito, eles vão se empilhando. E aí você consegue, de fato, manter a consistência e a disciplina, porque tudo vai ficando muito natural. E aí, perceba, eu começo construindo poucos hábitos, né? Então primeiro eu construo o hábito de, eu vou tomar banho, vou fazer um café, é mais difícil quando você tenta criar 3. Porque quando é um só, até você aprender, leva um tempo, até você memorizar e entronizar que aquilo ali é uma rotina, né? É um fluxo que deve ser obrigatório, isso deve acontecer sempre que. Então, quanto mais você consegue fazer isso, eu consigo introduzir 3 hábitos. Por exemplo, que é isso? Acordei, fiz café e sentei para estudar. Fiz os 3, aí agora eu introduzo um quarto. Depois, para eu fortalecer esse quarto, eu estou reforçando ainda mais esses 3, porque eu estou fazendo esse efeito em cascata. Então, quando eu estou reproduzindo aqui o 5º hábito seguido, não sei porque eu fiz assim, preferi fazer assim. Quando eu chego no 5º hábito especificamente falando, esses 3 hábitos já estão muito mais consolidados. E com o tempo, é por isso que a gente fala que a gente vai tendo ganhos com o passar do tempo, né? Com a repetição. Existem coisas que a gente não consegue acelerar, né? Porque, por exemplo, 9 grávidas não fazem um bebê em um mês. Existem processos que a gente não consegue nem acelerar. Né? O que a gente consegue acelerar? Outras questões. Igual, a velocidade com que você bate o edital, a gente consegue alterar. Agora, o fato de você não estudar todo o edital é um problema. Você está buscando atalhos, entende? Então, tudo isso vai sendo relacionado e vai sendo empilhado com isso. Show? Agora que eu já expliquei toda a parte científica por detrás disso, eu quero te explicar as minhas referências também. O porquê que eu gosto disso naturalmente e porque para mim foi muito mais fácil fazer isso. Porque, em primeiro lugar, eu jogava basquete. Então, o fato de estar uniformizado
ele era um hábito para mim, né? Eu joguei antes até de entrar no colégio militar. Então, existe sim a referência do uniforme. Então, como eu jogava bem basquete e eu gostava daquilo que fazia, vira uma associação positiva, né? Estar vestido uma mesma roupa, essa percepção de uniforme, né? De estar uniformizado, é um fator extra para mim. Então, sempre que eu vestia o uniforme, eu ia participar de campeonato. Às vezes nos treinos a gente só usava colete e tudo mais. Mas quando a gente ia pro jogo, participar de campeonatos, a gente fazia as turnês de viagem e tudo mais, aquilo ali, estar uniformizado para mim representava o máximo da minha entrega. Então, ali não tinha opção, não tinha cansaço, não tinha dor, não tinha nada que fazia a gente parar. Porque se a gente estava com o uniforme ali, a gente ia entrar na quadra para destruir o time adversário. Era essa a mentalidade, era essa cultura que a gente tinha. Então, essa é uma referência para mim também. Então, se você tem qualquer tipo de referência nesse sentido, pode ser que seja interessante para você explorar isso daí, beleza? Outra referência que eu tive também foi no colégio militar. Então, no colégio militar também a gente tinha de usar uniformes, né? Então, todos os dias a gente entrava na escola, a gente tinha que entrar em formação, então a gente tinha que ir lá, fazer fila, do menor para o maior, a gente tinha que ser referência lá. Eu era o primeiro da fila, o primeiro da minha turma, eu era o mais baixo da minha turma, né? Então, eu tinha que puxar todo mundo lá na frente como exemplo, como modelo, tal. Então, estar uniformizado também é mais um momento na minha vida onde estar uniformizado representa um momento de entrega, um momento de referência, de estar ali como alguém à frente. Então, eu não posso negar que eu tenho essas duas referências aí. São coisas que mexem com o meu subconsciente, me faz sentir mais autoconfiante, mais até do que expor isso em rede social, mais até do que qualquer outra coisa. O fator emocional aqui, ele é muito forte para mim. A minha autopercepção da minha disciplina, da minha entrega, da minha vontade de estudar. Então, tudo vira uma associação positiva. Quando eu descobri esses elementos, eu falei, cara, eu vou ter que padronizar minhas roupas. Isso me afeta positivamente, né? Eu consegui matar isso conhecendo a ciência do hábito por trás e fazendo uma autoanálise sobre a minha trajetória, né? Então, existem essas influências sim. Agora, quais são os outros ganhos secundários? Vamos supor que nada disso aqui, você nunca estudou no colégio militar, isso não vai te fazer diferença, você tentou, você não sentiu ganho. Primeira coisa, que o ganho disso aqui é longo. A gente está falando de 3 meses mais ou menos, para você sentir esses ganhos. E eu já tô nisso há 2 anos praticamente, né? Agora eu simplesmente troquei a roupa preta que eu usava, porque as outras enchiam de bolinha. Então esse aqui, cara, é muito melhor. É um dry fit vazado, né? Da Alpha Cool, super baratinha essas roupas aqui. Eu acho que eu paguei uns R$ 400 nessas 7 peças de roupa. 7 bermudas, 7 meia, 7 blusas. Eu achei barato. Porque se você for comprar 7 blusas aí, você não vai pagar menos de 50 conto por camisa básica. Aí já dá uns 350, né? Então, enfim, eu achei barato para poder comprar lá. Vou deixar o site aqui embaixo, mas não tem parceria nenhuma, nada. Então, é isso. Agora, o que eu tava falando era em relação a... Cara, me fugiu. Deixa eu lembrar. Lembrei, estava falando dos ganhos secundários, né? Então, quais são os ganhos secundários disso? A primeira coisa é que existe um estudo que fala sobre as nossas tomadas de decisões. Então, é como se no seu dia a gente tivesse, não vou me lembrar aqui agora a quantidade, mas a gente tem uma quantidade X de tomada de decisão. E aí, quando a gente começa o nosso dia tendo de tomar decisões, a gente corre o risco de entrar num fluxo, né? Então, todas as nossas decisões, elas são baseada em construir um bom hábito ou não. Então você acorda, eu vou levantar da cama ou não? Aí você, poxa, eu vou levantar. Aí você levanta. Aí se você escolhe não, cientificamente falando, a tendência de você tomar decisões negativas com base nas primeiras decisões negativas, elas se propagam na cadeia de decisão. Então o fato de você, por exemplo, decidir voltar a dormir, vai impactar no horário que você acorda. Consequentemente, você vai tender, poxa, eu já perdi minha hora, eu não vou fazer revisão agora, deixa eu avançar no conteúdo do edital. Então você deixa de fazer decisão, mais uma decisão ruim. Aí você assiste, poxa, eu estou atrasado, eu devo assistir normal prestando mais atenção ou vou acelerar a velocidade? Poxa, eu acho que eu vou acelerar a velocidade. Um exemplo, como se isso fosse hábito ruim, né? E aí você começa a entrar num limbo de tomadas de decisões negativas. E aí, quando você evita esse processo de tomar de decisão negativa, quando você tem um hábito consolidado, a tendência é que você tome hábitos positivos nisso, né? Porque, poxa, eu acordei cedo, eu vou estudar. Você começa a estudar, poxa, se eu já fui estudar, então eu vou na academia. Então, esse alto astral de boas decisões te levam a tomar mais boas decisões. Ou esse eu acho a referência desse artigo, desse estudo,
para deixar aqui para vocês, porque ele é bem interessante. E também tem a ver com isso. Eu evito tomar decisões logo quando eu acordo, né? E decisões de noite também. Geralmente com minha esposa a gente vai conversar. Poxa, que hora que a gente vai fazer isso? Não, amanhã a gente conversa, amanhã a gente decide, né? Por causa disso aí. Para eu não tomar decisões ruins, né? Então eu evito tomar decisão de manhã. Poxa, onde é que tá minha roupa? Pô, será que tá no varal? Onde é que tá? Então eu já vou lá, já me estresso. Pô, cadê a roupa? Onde é que tá? Que não sei o que, que não sei o que. Então isso já me estressa um pouco. Então, em tese, para você ter esse ganho de evitar tomar decisões, você poderia usar qualquer roupa, não precisa ser a mesma roupa. Isso funciona com os gatilhos também, com tudo isso que a gente está falando. Não é o hábito da roupa preta, poderia ser branco, poderia ser amarelo, poderia ser uma cor em cada dia, beleza? Mas eu, Gil, gosto da mesma cor, talvez pelas minhas influências do militarismo, que eram as mesmas roupas, e por conta do uniforme, que estava todo mundo igual, né? Então, nesse sentido aí, as roupas, você ter o hábito de organizar sua roupa, você não precisa ter roupa preta também não. Não precisa me imitar, né, nesse sentido. Você pode criar aquilo que faz mais sentido para você. Não tem dinheiro para comprar roupa? Só organize sua roupa no dia anterior. Então, você sabe que, poxa, eu vou dormir de noite organizando a roupa que eu vou estudar, que eu vou vestir de manhã para eu estudar. Então, isso já vai virando um hábito positivo. Você já acorda mais disposto a estudar. Isso não sou eu que estou falando, isso é a ciência. Porque se você já tomou a decisão na noite anterior que você vai levantar cedo para poder estudar, então existem mais chances de você, de fato, levantar para estudar. Diferente de você que vai dormir, nem sequer pensou naquilo, deixa para tomar essa decisão de manhã. Quando você antecipa essa decisão para a noite anterior, a tendência é que acordando de manhã você já tenha acordado com essa decisão tomada. Vou levantar para estudar. E você consegue levantar dessa forma, né? Então, existe esse ganho secundário de evitar tomada de decisão. Outra questão, isso facilita a sua vida de um tanto que você não faz ideia. Então o que eu faço? Chega sábado ou domingo, dependendo do dia, eu pego todas as minhas roupas pretas, boto na máquina para poder lavar e vai lavar tudo preto, tá lavando tudo junto, vai secar tudo junto. O tecido que eu escolhi é um tecido propício para isso. No dia que tá chuvoso, no dia que tá mais apertado, que eu vou lavar, esqueço de lavar, tem dia, né? Eu vou lá e boto para poder lavar e secar. Então, seca rápido, lava fácil. A forma de dobrar isso aqui não amassa, não tem que passar. Eu não me sinto desconfortável vestindo essa roupa, para mim é super fácil. Então, do ponto de vista aí de organização e economia de tempo, eu economizo muito tempo. Então não tem que ficar selecionando roupa, né? Eu olho lá, pô, as pretas estão aqui, já estão separadas aqui para mim, eu já vou lá, boto para lavar, né? Então perceba que as premissas minhas para isso, para esses ganhos secundários, você não precisa de ter roupa preta, porque eu posso simplesmente lá organizar separadas por cores, eu também não vou ter que lavar por cor diferente. Ou você pode ter roupas coloridas e lavar tudo junto da mesma forma com roupas coloridas. Então perceba aqui que as minhas premissas, elas são válidas, mas a conclusão que a gente chega podem ser diferentes. E eu tô te falando por que eu escolhi as roupas pretas, padronizar as mesmas cores, por causa desses motivos que eu já expliquei, né? Então, por fim, a gente tem o ganho da consistência da rotina. Então, que é aquele ganho que eu falei que é um ganho emocional, né? De, poxa, você se vê mais disciplinado quando você acorda todos os dias repetindo as mesmas coisas. Isso te mexe internamente, você se sente mais disciplinado, mais motivado, né? Então, esses são os ganhos aí mais relevantes em relação a isso que eu considero, tá bom? Então, são ganhos secundários, são ganhos mínimos alguns desses aí, mas ele faz sentido quando você empilha e os repete ao longo da sua rotina ou todo o seu tempo de preparação de estudo, né? Então, era isso. Espero que tenha feito sentido para você. Tamo junto aí, quem sabe eu te vejo, né, numa outra aula falando sobre organização, mas talvez esse tenha sido a aula final do nosso módulo. Então espero ver você em outros módulos e no nosso grupo de estudo e na nossa sala de estudo, hein? Tô te esperando lá. Tamo junto.